bom, pessoal. Vamos lá iniciando, então. Vocês continuam me ouvindo bem aí, certinho, né? A ideia é que a gente inicie aqui essa nosso bate-papo, esse webinar. A gente traga aqui para vocês algumas informações. Eu estou em conjunto aqui com o Bruno Machado, tem a Marina, tem o Marcos também, que são da equipe. E a ideia é que a gente passe com vocês nessa conversa, trazendo primeiro aqui uma introdução sobre toda essa pergunta inicial aí que foi um ponto que trouxe vocês aqui também, desse problema que a gente quer relatar com vocês, que é justamente sobre como as planilhas, né, essa influência das planilhas na gestão de riscos e como a solução do sistema pode mostrar para vocês esse dia a dia de vocês como gestores, nós também aqui como gestores de riscos, já trazendo um pouco dessa experiência aí já nessa cadeira de gestão de riscos também. Sabemos essas dores que vocês têm no dia a dia nessa gestão de riscos. Então, o papel nosso aqui, meio do Bruno, é mostrar nessa dupla aqui que a gente vai trazer justamente algumas informações e algumas trocas com base em nossas experiências do dia a dia na gestão de riscos e trazendo a solução, que é justamente mostrando o sistema e as funcionalidades na prática com esse case que a gente vai mostrar para vocês. Tudo bem? Bruno, quer comentar algum ponto? Quer trazer alguma conversa inicial, um ponto inicial? Não, tranquilo, podemos seguir. Boa tarde a todos aí. Fiquem à vontade, tá? Tô vendo que vocês já estão usando o chat também para comentar, trazer algum ponto. Podem utilizar esse canal e a equipe também está suportando aqui. Se tiver algum ponto de atenção, vocês vão sinalizando para a gente, tá? Até para a gente seguir nessa conversa inicial, vamos trazer alguns pontos para vocês irem refletindo sobre justamente essa questão de como e por que as planilhas não são suficientes. E aí a gente listou alguns exemplos. Aí no dia a dia, com certeza vocês terão muitos outros exemplos que demonstram que essas planilhas, a gestão de risco, não só para a gestão de risco, mas todo o processo que é gerenciado somente em planilhas, você, no seu dia a dia, trazendo como processos manuais, você, como gestor, nós, como o consumo de tempo naturalmente de vocês, e com certeza, retrabalho, possibilidade de erros, lentidão nessas trocas de informações, justamente porque imagine só num cenário que você, como gestor de risco, precisa fazer uma atualização, um ciclo de revisão dos seus riscos, controlado por planilha, que você vai precisar acionar a sua empresa como um todo. Então, você vai divulgar esses dados em vários departamentos, várias áreas, vai gerar diversas versões, diversos documentos, e quem vai ter que consolidar isso depois? Você como gestor de risco. Então, esse ciclo de consolidação, essa revisão, essa junção, é um tempo gasto extremamente alto. Pode levar dias. Até a gente tem case de clientes nossos que utilizam o sistema, que saíram dessa transição de planilha para o sistema, eles tiveram ganhos extremamente altos em tempo. Por quê? Eles tinham justamente essas trocas. Mandavam os documentos, esperavam as áreas responderem, que demoram tempo para essa volta. Quando eu finalmente recebi os dados, necessitava processar esses dados, e às vezes a equipe é enxuta da área de riscos, precisa de um tempo. Então, isso mostra que esse retrabalho, essa ida e vinda de documentos, esse risco de justamente receber informações não atualizadas, não garantir que aquela informação que você está trabalhando é a mais atualizada, gera uma situação de instabilidade até para vocês aí, como nós, como gestores de riscos. Esses dados, de forma geral, ficam dispersos numa planilha, por exemplo, então você não tem uma base única que você pode garantir que aquela ali é realmente a versão integrada de todos os seus riscos, de todas as suas informações. E essa visão entre áreas e entre departamentos gera uma fragmentação das informações. Então, você acaba visualizando as suas informações sem uma visão integrada dos dados. E isso gera um risco justamente de você não ter uma visão adequada no processo, tudo bem? Então, complementando aqui alguns pontos adicionais. Qual é a dificuldade maior aqui que a gente vê também? A gestão desses dados. Como você vai reportar, fazer um reporte executivo para a sua liderança, fez a consolidação, um trabalho duro de juntar, consolidar as informações no Excel, agora é hora de gerar essa informação, gerar inteligência para tomada de decisão os executivos, e você não consegue gerar indicadores confiáveis,
os painéis desses dados não são confiáveis, você não consegue mostrar. Então, às vezes, você perde tempo, gasta um tempo ali extremamente alto, e você não consegue gerar uma informação para tomada de decisão. O ambiente também, ele não é estático, então a gente sabe que o ambiente regulatório, o compliance, exige aí da área de gestão de risco diariamente a atualização e estar up to date aí nas informações, normativos, regulatórios novos, e trabalhando no Excel, você também fica exposto quanto a isso, porque você acaba não tendo visibilidade, não tendo essa visão aí de novas versões que você vai gerar, novas regulatórios que vão surgindo, tá? E com base nessa governança, qual que é a importância disso, né? Você precisa criar uma maturidade que vai gerenciar essa governança indo para o digital, que é a proposta que nós vamos mostrar aqui, saindo dessa versão de planilha, de Excel, uma versão 2D, né, que você vai acabar vendo só os dados frios ali, listagem de riscos ou dados mais frios, e partir para uma governança mais em tempo real, uma governança com os dados ativos, uma visão mais moderna. E é nesse sentido que o Interisc, ele traz essa visão, ele centraliza essas informações, ele junta essas informações para você de uma maneira organizada, elimina essas etapas de idas e vindas de documentos e Excel, que você vai acabar tendo essa dificuldade, e uma plataforma que vai trazer um acesso, vocês vão visualizar a seguir aí essa navegabilidade, é muito intuitivo, vocês vão perceber o framework, as etapas do processo, elas são bem visuais, são práticas ali e vão trazer uma visão muito clara para vocês, tá? Nesse sentido, a gente costuma trazer esse acrônimo aqui até para descontrair, e é verdade, muitas vezes nós ali como gestores usamos o Excel como um sistema avançado de planilhas, ou seja, queremos controlar, centralizar todas as informações no Excel, e aí qual que é o problema disso? A visibilidade, essas integrações que nós já citamos, e nós perdemos essa visibilidade e análise crítica dos dados, tá? Então, aqui, voltando a falar aqui como o Interisc, por que que é uma solução que traz essa visibilidade para nós, como gestores de riscos e prática, porque ela é feita com base nas melhores práticas. Então, nós sabemos aqui, citamos algumas delas que vocês conhecem muito bem, que é a ISO 31, que traz justamente a base em conjunto com o COSO, com o COSO 1 é que eu já trago os dois, tanto o RM, que é a gestão de risco, quanto o COSO 1, que é de controles internos, e as ferramentas da ISO 31010, o nosso framework, que está nessa tela central, se vocês observarem, ele traz justamente as ferramentas. Então, nós vamos passar por essas etapas aqui no sistema, vocês vão perceber que é bem intuitivo, a navegabilidade é muito legal para visualização das informações, e o acesso, a edição dessas informações é muito prático. O sistema ele tem 14 módulos, ele é um sistema SaaS, e nós, especificamente nesse webinar, vamos falar do módulo de gestão de risco, que é esse que está aqui. Os outros módulos, eles têm uma integração com esse daqui, que trazem justamente com base, consome as informações geradas dos riscos. Nós não vamos focar nesses outros, não vou citar, mas fiquem à vontade, nós vamos compartilhar esse material, vocês conseguem conhecer também um pouco mais. Em outros webinars nós faremos esses detalhamentos, né, de outras ferramentas, mas o foco aqui, como eu falei, é gestão de riscos, e vocês vão perceber, inclusive na gestão de riscos operacionais, nós vamos seguir no nosso case a seguir, justamente com essa visão, tá? Aqui para vocês, para consolidar algumas vantagens, né, a gente tem várias outras, nós vamos citar algumas delas aqui na plataforma, inclusive frente a outras tecnologias que vocês conhecem no mercado. Integração, nós vemos aqui, nós comentamos do risco, por exemplo, operacional, mas tem diversas outras topologias de risco, tem categorias de riscos, o sistema ele consegue juntar essas informações de uma forma organizada, elabora matrizes, diferentes matrizes, tanto de relevância de fatores de risco, de fontes, como também de processos, usando ferramentas como BIA, nós vamos olhar a seguir, gera também matrizes para cruzar esses riscos de uma forma integrada, para entender o movimento que esses riscos têm em relação a outros riscos, então a influência de um risco versus o outro, apetite a risco, como que é esse apetite a risco dentro da ferramenta, os indicadores chaves de riscos, versionamento, você pode fazer versionamento dessas informações e gerenciar isso de uma forma bem prática. É possível desenhar fluxo, vocês vão perceber, então a gente vai ver na prática. Aqui eu estou citando rapidamente, mas vocês vão ver na prática. A licença não tem limite de usuário,
Você pode ter inúmeros usuários aí na sua empresa, dentro do seu negócio. Você pode filtrar grandes informações, dados. A gente falou, o Excel, você vai, ao invés de ter vários Excels aqui, você consegue filtrar, por exemplo, trabalhar com muitas informações ao mesmo tempo ali na plataforma. Automatização, aí a gente falou de alguns, né? Algumas ferramentas que são os módulos. Falaremos especificamente hoje do GRC, que é a gestão de riscos, mas tem quantidade de negócios, tem cenários prospectivos, auditoria baseada em riscos. Os indicadores, chaves de riscos, nós comentamos um pouquinho rapidamente lá, mas ele apoia aqui na tomada de decisão, que é um ponto sensível aí que a gente fala, e falou isso para vocês. Proporciona fácil acesso, é via link, vocês vão ter acesso, tem gestão de usuários, então é bem interessante. O framework nós já comentamos que ele é com base nas melhores práticas, e aqui, rapidamente, só para vocês visualizarem como é simples aqui os 6 passos principais aí, na evolução dessa contratação, tá? E implementação. Então, parte desde a contratação aqui, que é uma forma rápida aí, entendimento do contexto que vocês precisam, até a ter essa operação assistida. Então, a gente passa ali, por exemplo, pela abertura de base, parametrização, vamos entender como que é o processo de vocês. Vai ter o treinamento aí, tanto de usuários como administradores da ferramenta, e aí a gente acompanha vocês até para vocês conseguirem implementar e seguir com esse processo. Então, isso aqui, pessoal, até para vocês entenderem, é um apanhado rápido para vocês terem o entendimento, sabendo que, saindo de uma gestão por planilhas, que é uma visão que traz seus riscos ali de consolidação, a própria planilha é um risco ali de você perder informações, e você partindo aqui para uma ferramenta que vai te apoiar nesse processo e vai apoiar nessa sua transição, tá? Eu vou deixar só a tela aqui de contatos, mas claro, a gente pode voltar isso depois. E Bruno, você quer comentar alguma coisa? Até para a gente passar para a tela do sistema. Não, não, Enoque, acho que aí agora vamos entrar um pouquinho no sistema com o pessoal e aí a gente vai comentando algumas coisas aí sobre essa relação de planilha e software dentro da própria ferramenta. Excelente. Vamos lá, Bom, vamos Bruno. lá. Vou dar continuidade aqui, mas o Enoque vai estar conversando também com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Maravilha, estou compartilhando a tela. Acho que está aparecendo aí para vocês já a tela. Se alguém não estiver vendo, comenta aí no chat. Podem fazer questionamentos aí também. Eu não vou conseguir ver questionamentos, alguma coisa, mas tem o pessoal de apoio nosso aqui que está auxiliando, o próprio Enoque vai estar olhando, tá? E aí a gente no final também vai dar um tempinho para vocês tirarem dúvidas, alguma coisa específica, às vezes metodológica ou sistêmica mesmo, a gente vai estar à disposição para falar. O objetivo agora é dar continuidade aqui no webinar, gente, navegando num case, né? Como o Enoque falou, gestão de riscos aí, pessoal, né, quem trabalha com gestão de risco sabe que o guarda-chuva nosso aí é muito grande, muito vasto, e ele só aumenta, né? A gente sempre tem que estar vendo outros riscos aí que podem estar afetando o negócio, né? A gente sabe que o mundo está cada vez mais volátil, as coisas estão mudando constantemente. E sempre que a gente fala em gestão de risco é antecipação, né? Então a gente precisa se antecipar. A gente só consegue ter uma gestão de risco proativa dentro da empresa se a gente se antecipa aos fatos, né? Se a gente tem um gerenciamento de risco que ele é muito corretivo, você não consegue demonstrar o risco antes dele se materializar, digamos assim, né? Você pode não estar demonstrando a importância que o gerenciamento de risco tem dentro da companhia. Na Brasiliana, a gente defende muito esse slogan, né? Inteligência em risco, isso foi mostrado no PowerPoint anterior também, né? E eu diria que hoje, para você ter inteligência em risco, você precisa ter tempo para análise e interpretação, né? Então, como o Enoque já contextualizou antes, fazer gestão de risco em Excel fica cada vez mais difícil porque você acaba levando muito tempo, né, para analisar, interpretar. Eu já estive, né, hoje eu estou do lado da consultoria aqui trabalhando com o software, mas eu já estive do outro lado por muitos anos também fazendo essa parte operacional e na época era trabalhar em planilha. E a gente sabe que você chegava lá em dezembro, terminava um ciclo, e a gente está próximo de dezembro, inclusive, você já tinha que começar outro ano que vem. E aí você fica naquela roda ali, né, sempre correndo atrás do rabo, fazendo essa parte operacional, porque tem que ter uma matriz atualizada. Mas será que a gente está tendo tempo para analisar e interpretar o resultado que a matriz está mostrando para a gente, municiando a alta gestão com informação para tomada de decisão, ou está mais para inglês ver só para alimentar
um resultado, né? O sistema vai ajudar nisso, né? Porque o objetivo da ferramenta é justamente você ter mais velocidade no input. Como qualquer software, o input inicial vai levar um pouquinho mais de tempo, isso é comum, né? Tem opções de dar carga, de legado e tudo mais na ferramenta, obviamente, mas depois das retroalimentações, uma revisão de uma análise de risco é muito mais rápida dentro de um sistema, e a velocidade para sair de uma visão analítica para uma análise consolidada é muito rápida. A gente vai abarcar aqui, o objetivo é falar com você sobre risco operacional voltado para risco em processo mesmo, né? Mapeamento de processo, né? Tem várias outras frentes que a gente vai atacar futuramente em outros webinars, mas hoje o objetivo é aquela gestão de risco arroz com feijão, eu diria, né? Qualquer empresa que vai mapear risco, ela tem que conhecer seus riscos operacionais. Então, eu diria que a maioria das empresas faz esse tipo de mapeamento de risco, tá? O nosso software está hospedado na nuvem, né? A gente funciona aí, né? E estamos hospedados na AWS, então é no formato SaaS, tá? Então, para navegar na ferramenta, obviamente que eu tenho que estar em um navegador. Né? Eu não vou me aprofundar tanto em coisas técnicas aqui do sistema, mas depois a gente pode, quem tiver interesse, a gente bate um papo mais específico sobre algumas coisas, mas hoje dá para fazer gerenciamento de acesso via AD, SSO dentro da plataforma. E eu vou navegar com vocês aqui numa base nossa aí de demonstração, tá? Como o Enoque apontou ali no slide, então hoje a nossa plataforma ela é composta aí por 14, 15 módulos, então a gente tem vários módulos aí para atacar a governança, risco e compliance como um todo. Temos módulo aí focado em auditoria, LGPD, continuidade de negócio, né? Uma coisa extremamente importante, né? Não dá para a gente falar em gestão de risco se a gente não pensar em continuidade, a gente tem que ter resposta para riscos de grande magnitude aí, né? Que pode impactar severamente o negócio da companhia. Mas o nosso foco é gestão de... Opa, peraí, cliquei errado. Nosso foco aqui com vocês é gestão de risco. E aí, quando eu seleciono gestão de risco, gente, como nós falamos aí, né, o guarda-chuva é muito grande. Por esse motivo, o nosso software ele é construído pelo que a gente chama aí de taxonomia de risco, ou num linguajar mais simples, são os temas de riscos que vocês vão mapear, não necessariamente a categoria do risco, mas sim essa taxonomia, né? A gente segue como padrão, o Enoque já falou, ISO 31000, COSO, claro que, né, existem várias outras ISOs aí no mercado que falam sobre risco, mas a gente sabe que todas elas direcionam para 31, então a gente está, vamos dizer assim, atendendo todas essas metodologias, tá? E por que que o software é constituído assim, gente? Porque apesar de você seguir um framework, a maneira de mapear o risco ela pode ser bem distinta, né? Nós vamos falar hoje sobre risco de processo aqui, esse risco operacional, que o ideal é que você mapeie o processo, que você desenhe um fluxograma e tudo isso eu vou mostrar aqui num case. Mas eu tenho, por exemplo, dentro da companhia, eu posso ter que mapear os riscos estratégicos, os riscos corporativos. E no risco estratégico, eu não preciso me preocupar com BPMN, com desenho de fluxograma. Eu tenho que entender os objetivos estratégicos, o planejamento estratégico da empresa. Então, aqui eu já vou ter um olhar nesse sentido. Vou mapear risco de segurança patrimonial. É uma análise física, tem uma disciplina específica para isso. Vou mapear risco de saúde e segurança do trabalho. A gente tem uma disciplina também porque o que eu tenho que olhar em saúde e segurança do trabalho já tem uma relação com a vida dos colaboradores. Então, a ferramenta, ela é flexível para que você possa mapear várias frentes de risco. E aí vai, cibernético, compliance. Eu posso mapear os riscos separadamente, mas eu preciso ver isso consolidado, obviamente, para subir um mapa aí para alta gestão dos principais riscos do negócio. E aí a gente tem uma disciplina aqui que a gente chama de gerencial, que ela é única e exclusiva para essa consolidação. Então, eu vou conseguir mostrar aí para a alta administração da empresa, os top 10 riscos mais críticos, tudo isso você consegue fazer nesta disciplina, tá? Então, vou selecionar aqui a disciplina de processo, e como eu falei, o nosso foco aqui é pensar que eu vou mapear o risco operacional, aí olhando para os processos da companhia. Aqui logando, a gente tem um painel aqui de um dashboard, né, de plano de ação, que eu já consigo bater o olho e saber o status dos planos de ações que eu tenho ação pendente, em andamento ou para início. Então, é um painel rápido para eu ter essa visibilidade. Mas eu vou me aprofundar em plano de ação, falar um pouquinho mais quando a gente chegar na etapa do framework lá de resposta ao risco. O que eu quero falar também rapidamente aqui é mostrar que, né, qualquer sistema eu tenho que estruturar ele, como que eu quero enxergar as minhas informações dentro do software. Para risco, esse segmento ele norteia todos os módulos, né? Mas focando aqui no risco operacional,
eu vou ter que entender os processos que eu tenho dentro das gerências, das áreas, das diretorias. Isso aqui é 100% parametrizável na ferramenta, né? Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho lá a empresa, conselho, presidente, vou ter as diretorias, dentro das diretorias eu vou ter as áreas. Poxa, Bruno, a gente é uma empresa aqui, um grupo tem 5 empresas dentro, a gente tem cliente que é assim, você pode abrir a empresa 1, a estrutura da empresa 1, empresa 2. Poxa, a gente tem 20 unidades de negócio ou sites espalhados no Brasil, dá para abrir por unidade, então tudo isso aqui é parametrizável. Como eu falei, né, a gente sempre vai discutir com o cliente na parametrização da ferramenta, é como que eu quero enxergar os meus dados, principalmente para depois eu consolidar esses dados dentro da ferramenta rapidamente, como eu falei, saindo de uma visão analítica para uma visão consolidada rapidamente. E como a gente está falando em risco operacional, então, por exemplo, né, se eu entro aqui numa pastinha que eu chamei de logística, que pode ser gerência, diretoria, área, independente, né, disso, eu estou numa pastinha que eu chamei de logística, eu vou ter no software o que a gente chama de objeto de estudo. E o objeto de estudo, se o meu objetivo é mapear o risco olhando para os processos de logística, eu vou ter que abrir essa estrutura aqui. Que aqui, né, eu tenho um MP, que é um código que o sistema gera, então é um macro processo que foi denominado, né, você coloca o nome que você quiser do macro processo lá de logística, e aqui dentro eu tenho 4 processos: armazenamento de produtos, separação, gestão de fretes. Então você escreve o processo da maneira que você desejar, porque realmente a visão de macro, processo e processo não é uma coisa sempre igual para todas as empresas, né? Tem que entender o negócio, entender qual que é a visão de processo dentro da companhia e você vai poder abrir essa estrutura no formato que desejar. Teoricamente, a lógica aqui é que cada processo desse vai ter um mapeamento dos riscos dele, uma matriz de risco dele, e eu vou usar muitas vezes o macro para eu consolidar. Poxa, eu quero ver todos os riscos lá do macro processo de logística, eu vou ver. Poxa, Bruno, a gente não tem a visão ainda dos processos da empresa. Você consegue mapear também, inicialmente, se você desejar, o mapa do risco da logística como um todo. Mas o ideal sempre é, em algum momento, tentar entender essa visão de processo dentro da empresa. E conforme eu vou mudando isso, essa visibilidade vai mudando. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, né, vou selecionar o financeiro. Então, selecionei o financeiro, eu vou ter lá o mesmo racional, um macro processo, que aqui é o mesmo nome da área, e 3 processos, né? Selecionei aqui o contas a pagar, por exemplo, então eu estou falando para o software que eu vou, né, ou iniciar o mapeamento dos riscos aqui do meu contas a pagar, ou acessar uma análise de risco já existente para uma revisão, uma atualização. Pessoal, a navegação da ferramenta ela vai se dar nessa lateral, e aí, né, claro que no sistema tem toda uma questão de cadastros, configurações, tudo isso numa contratação. Existe um treinamento para administrador da plataforma, para que o cliente tenha um administrador lá que possa fazer ajustes, parametrizações, configurações, sem precisar depender do time de suporte da Brasiliano. Mas mesmo com treinamento de administrador, sempre que tiver dúvida, a gente tem todo um time de suporte aí para dar apoio para o cliente. Bati aqui na disciplina que a gente está em processo, ele vai abrir o framework, e como a gente falou, o nosso framework é uma mescla aí, ISO 31000 e COSO, mas principalmente o que a gente vê estruturalmente aqui é a ISO 31000, obviamente, né, com comunicação, contexto, identificação, né, inerente a residual, um pouco o COSO fala muito dessa importância, a gente segue nesse formato. Projeção futura, então você consegue mapear aqui especificamente tendo toda a visão seguindo uma visão metodológica. Poxa, Bruno, tem etapas aqui dentro que talvez o cliente pode entender que ele não tem, às vezes, maturidade para fazer, alguma coisa assim. Também, gente, o framework ele é adaptativo, né? Se o cliente entender por algum motivo que ele não vai executar alguma etapa, é possível hoje ocultar, diminuir esse framework. Nós, na Brasiliana, a gente defende muito conceito e metodologia, e a gente sabe que se você segue esse racional aqui, a tendência é que você conheça melhor o tamanho do problema que você pode enfrentar lá na frente, né? Eu posso pular etapas? Eu posso, mas você pode também correr o risco de não conhecer muito bem o risco que você pode enfrentar lá na frente, né? A gente tem um slide que representa muito isso, é o iceberg. A gente usa sempre o iceberg para fazer uma analogia com gestão de risco, né? Às vezes, quando você vai muito na percepção, você pode olhar e achar que o risco é do tamanho de um iceberg olhando do mar para cima, mas quando você olha para baixo, ele pode ser muito maior do que você imagina. Então, por isso que hoje em dia, né, tem empresas que às vezes não gostam de mapear fator de risco, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que no mercado às vezes algumas empresas não gostam. Mas eu diria que é extremamente importante hoje em dia, né, você conhecer as vulnerabilidades que podem materializar o risco dentro da empresa.
É como eu sempre falo, às vezes, né, risco de vazamento, tem risco que você não precisa nem mapear para saber que ele existe, né? Risco de vazamento de dados, um de vocês na empresa que trabalha, quem está presente aqui, sabe que esse risco existe em qualquer empresa, ele é meio que intrínseco hoje à operação, porque a gente está exposto. A gente sabe, é só a gente ver o tanto de ataque cibernético que ocorre, mas a arte está onde? Entender quais são as vulnerabilidades que pode potencializar isso. Então, isso hoje em dia é extremamente importante. Pessoal, o que que a gente vai ter aqui então? Comunicação, eu não vou nos detalhes, como eu falei, tá? Eu vou explorar um pouquinho mais esse mapeamento de processo, essa parte operacional, muitas vezes, que você tem que fazer em planilha, de ficar colocando risco, fator controle numa planilha, a ferramenta tende a te facilitar muito essa visão aqui dentro também. Mas, né, a comunicação e consulta ela é uma etapa da ISO, né? Ela fala da importância de você estar comunicando as coisas. Então a gente vai ter essa etapa aqui também, mas na verdade, eu vou passar para o Enoque para ele falar um pouquinho sobre comunicação e contexto aqui com vocês e depois eu volto nessa fase de identificação, tá bom, Enoque? Quer explorar um pouquinho? Aí Combinado. você Pode volta com o sim. compartilhamento para ti, tá? Pode ser. Se quiser seguir por aí, eu vou te falando, você Ah, vai tá bom, pode clicando. ser Pode melhor, ser. para não Você ficar está com o trocando. Você lugar. vai Pode, falando e eu vou avançando, tá? Isso. Porque é até mais fácil para você depois seguir com a Claro. próxima etapa. Mas como, só conectando o que o Bruno comentou, né, em relação à ferramenta, a parte de comunicação, o que eu adiciono aqui, é importante vocês terem visão, ela é um registro que apoia, inclusive, a gente como gestor de risco, nesse processo, não só no início, não só quando você vai abrir um novo ciclo de comunicação, mas é importante você registrar esse processo de comunicação em todas as fases. Porque isso, a ISO até mostra no framework, se você observar isso, que ela pede isso, que você vai criando essas comunicações justamente para criar uma cultura de risco, criar uma rotina de troca de informações, porque é assim que a gestão de risco ela vai ganhando força dentro da organização. E o sistema aqui ele permite, é um registro muito rápido e simples. Basta você clicar ali, por exemplo, em incluir, são campos rápidos. Aí até, Bruno, se puder clicar só para o pessoal visualizar a tela, mas é bem simples para a inclusão. Você consegue pôr data, por exemplo, a descrição, trazer realmente qual era a pauta daquela reunião ou a comunicação que foi feita. Quem que foi o responsável, nesse caso aqui, o Bruno, como consultor, foi lá, criou uma ata, pode colocar os participantes, você adiciona ali, por exemplo, imagine que na estrutura de vocês, vocês já cadastraram usuários, você consegue colocar essas pessoas aqui na listagem, tem uma lista suspensa, você adiciona quantos necessários, ou as pessoas que você queira que se receba essa informação, e o sistema já faz disparo um e-mail automático, assim que você salvar na parte externa, vai aparecer uma opção ali que você quer encaminhar essa ata ou essa consulta, comunicação. Então é bem simples. Você pode colocar evidências, por exemplo, da comunicação, pode subir dados, colocou encaminhar, aquelas pessoas que você listou ali vão receber essa comunicação. Então, isso facilita a sua gestão diária aí de comunicações, que é tão importante aí no processo de gestão de risco. Aí, seguindo para o próximo tópico, aí abre uma visão muito importante que a ISO e o COSO trazem, que é você entender o seu contexto. Você vai fazer um mapeamento de riscos, e muito importante você entender em que ambiente que você está, a sua situação, a organização, em que ambiente está. E o sistema permite, de uma forma muito simples, assim como a gente viu agora, de incluir informações úteis aí para você fazer essa avaliação, ali como a gente deu de exemplo, missão. Você pode incluir a missão. Qual é a missão da empresa? Você adiciona o campo, pode colocar valores, pode colocar contexto, qual é o contexto atual dessa análise que você está fazendo, qual é o contexto atual dessa área ou dessa equipe e que fase vocês estão. Isso traz justamente uma riqueza para você entender, dentro da a sua avaliação de risco, pontos importantes. Ambiente de negócio. Quais são os objetivos estratégicos da organização? Como que a empresa está olhando para o futuro? Você consegue adicionar aqui e isso apoia a sua análise de forma muito rápida também. Qual a cadeia de valor que está envolvida? Então, tem campos já específicos no sistema que apoiam essa inclusão. E vocês viram, muito simples. Clicou no campo incluir, digitação rápida ali, campos rápidos de digitação, mas que trazem um valor muito importante aí para o processo, tudo bem? É isso aí, o Bruno está demonstrando ali, vocês viram que adiciona o título do tema, adiciona os comentários, e isso traz uma riqueza aí para o seu processo. Algum ponto, Bruno, aqui você queria adicionar? Não, tranquilo. Maravilha. Aí, dentro do contexto ainda, o que que é importante? Nós falamos, o Bruno comentou agora, estamos olhando a visão de riscos operacionais. Dentro dessa visão, você tem que entender, imagina que você tem 100 processos dentro da sua organização, você tem que entender
em qual etapa, qual a importância desses processos para a sua organização. E aí nós temos uma ferramenta muito importante aqui, que é o BIA, o Bruno vai clicar ali, que ele faz o quê? Justamente, o BIA é um acrônimo, né? Então ele faz a Business Impact Analysis. Ele vai analisar os seus processos com base em critérios de impacto, imagem, financeiro, que estão ali demonstrados, legal e operacional, estão essas siglas. Então, o sistema permite que você avalie de 1 a 5 esses critérios. Aí tem uma normativa específica do BIA que nós seguimos, ela traz essa visão, essa consolidação. Pequenas adaptações são possíveis, por exemplo, queremos adicionar, colocar um critério a mais aqui, é possível. Por exemplo, tem clientes que trabalham com os 4 principais ali, que é a imagem, financeiro, legal e operacional. Mas tem cliente que precisa ver o ambiental também, que é o quinto elemento que está ali do lado. Então, ele pode criar adicionar e vai trazer justamente para ter a visibilidade. Então, assim como a gente entende o impacto dos riscos lá na frente, aqui você está entendendo qual é o impacto que esse processo causa para a sua organização. Ele traz uma pontuação, gera uma nota, nesse caso ele deu moderado ali, uma média desse impacto deu moderado, e o outro critério que é extremamente importante é justamente a tolerância, ou seja, quanto tempo que eu posso ficar sem esse processo se acontecer uma descontinuidade, por exemplo. Esse aqui estamos falando do contas a pagar. Nesse exemplo, podemos ficar até 4 horas, por exemplo, sem esse processo ativo. Aí você pode ter, imagine só que, até o Bruno pode mostrar ali no objeto de estudo, que tenham diversos outros processos. Se ele selecionar, por exemplo, um nível acima, por exemplo, lá o financeiro, aí, ou ali é um outro exemplo de processo, mas se ele colocar no nível financeiro, todos os processos listados ali daquela lista, você consegue, uma visão rápida, identificar qual é o peso de cada um. Aí você fala, mas para que isso é importante? Para você justamente priorizar na sua avaliação de risco, ele gera até inclusive uma matriz, o Bruno pode colocar, que é a matriz do BIA, uma visão rápida pela temperatura, né? O vermelho ali é mais quente, são processos mais críticos, os alaranjados são os moderados e tem os verdes. Então, numa priorização, você olha essa tabela e você vai definir, olha, o que que eu vou tacar primeiro? São esses processos aqui que estão dentro desse quadrante vermelho. Até porque, se você tiver aí seguindo para os outros módulos, é um tema para outros módulos, mas não só a avaliação do risco que você vai priorizar, mas também para uma descontinuidade, por exemplo, que é tão importante como o Bruno já comentou, você vai priorizar esses riscos pelo tempo de tolerância que você tem também. Tranquilo? Olha lá, essa é a visão que o Bruno colocou. Olha quantos processos. Você consegue ter uma visão aí nessa visão geral de seus processos, quais são os mais críticos. De um total de 55, você já sabe que 22 são críticos. Isso facilita justamente a sua priorização aí como gestor, nós como os gestores de risco, no nosso dia a dia. E o sistema permite rapidamente você fazer essa gestão, essa plotagem e priorizar o processo. Isso é muito legal. Seguindo, Bruno, você quer colocar o próximo tópico ali, até para a gente seguir na mesma lógica? Não sei Perfeito. se. Aí o pessoal já tem mandado algumas perguntas, eu fui respondendo, mas depois a gente comenta aí em Tá relação às bom. integrações também. Foi a Priscila que colaborou com a gente com a pergunta. Você quer colocar a próxima etapa do frame? Isso eu vou seguindo aqui daí agora com a identificação. É o que tu falou, né? Essa ferramenta, ela é muito usada em continuidade de negócio, tá, gente? Inclusive no nosso módulo de continuidade você usa. Hoje ela integra, né? Se eu já faço um BI aqui, ele pode aparecer lá no módulo de continuidade de negócio já. E em risco, o objetivo dessa ferramenta é essa, né? Por exemplo, hoje é brasiliano. Se a gente vai fazer uma consultoria, mapear risco numa empresa, geralmente a gente aplica um BIA para entender, poxa, desses 100 processos, quais são os mais críticos? Porque a área de risco da empresa, ela tem que conhecer todos os riscos da companhia, mas eu diria que principalmente você tem que conhecer os riscos que você pode vir a enfrentar nesses processos aqui, porque se o risco se manifestar em um desses processos aqui, dependendo da pancada, você pode parar a operação, porque se o teu BIA estiver representando a realidade da empresa, esses processos aqui é o que faz o coração da empresa pulsar lá, é a engrenagem da empresa estar rodando aqui. Então você tem que conhecer o mais rápido possível os riscos que você tem aqui e principalmente se o teu ambiente de controle para esses processos realmente são bons para evitar que você tenha uma materialização de risco aqui, né? A gente sempre fala, né? Aqui, né, é uma analogia, obviamente, né? Mas o processo de admissão aqui, lá do RH, ele ficou num processo leve. Por quê? Porque para a empresa aqui, no exemplo, ele não é um processo vital para o negócio. Mas é o que eu falo, o BIA você tem que avaliar, porque, por exemplo, se eu fosse uma empreiteira, né,
em algum local, talvez o RH é extremamente importante, porque eu dependo de colaborador para estar fazendo a minha empresa rodar, para eu estar prestando o serviço. Mas tem que se entender o negócio da empresa. Por isso que antes de fazer o BIA, eu faço uma análise de contexto, porque daí eu entendo o negócio, entendo né, o que é, o que é o business da empresa, e isso te ajuda a não chutar tanto a nota no BIA e realmente ter uma avaliação mais condizente com o negócio. Voltando aqui para o nosso contas a pagar. Muito bem. Conheço o BIA, ou, poxa, Bruno, a gente entende o BIA, mas a gente não vai usar o BIA para fazer mapeamento de risco, vai usar só em continuidade de negócio. Como a gente já falou, é adaptativo, não quer dizer que você é obrigado a fazer um BIA. Você consegue mapear os teus riscos aqui, independente se você não quiser também utilizar. Mas a gente está sempre buscando demonstrar que é uma ferramenta que vai apoiar a área de risco em ter um foco, né? A gente não consegue, mas na maioria das empresas a área de risco é composta por 2, 3. Se tiver de 5 pessoas para cima, é difícil isso acontecer. A gente sabe que geralmente são poucas pessoas. E em 2, 3, mapear a empresa toda é difícil. Então a ideia, o BIA, é justamente para dar um foco e saber por onde que eu vou atacar primeiro. Saindo daqui, a gente entra na identificação de risco, tá? E aí, na identificação de risco, basicamente é onde agora eu já conheço o processo e eu vou mergulhar nele, né? Fazendo o que a gente chama aqui no sistema de análise situacional, que o nome já fala, é entender a situação do contas a pagar. Situação no sentido do quê? De entender, obviamente, como que esse processo é operacionalizado e entender quais são as vulnerabilidades, os problemas, as possíveis falhas que eu posso ter no processo, bem como o que eu tenho de controle naquele processo. Então, aqui já está feito, mas eu vou poder construir, né? Então, eu posso hoje ter uma biblioteca de fatores de riscos no sistema. Eu posso ter uma biblioteca já de controle, senão eu tenho que ir cadastrando, mas se o cliente já tem uma biblioteca, a gente consegue dar carga disso. E aqui também é um momento onde eu vou poder desenhar o fluxograma. Então, como a gente falou, para risco operacional, é extremamente importante você desenhar o processo para você realmente entender o processo como um todo. Isso te ajuda a identificar, às vezes, fatores de riscos que não são tão conhecidos, né? Geralmente, quando a gente faz mapeamento de risco operacional por percepção, senta lá e vai só perguntando para o gestor o que ele entende de problema, a tendência nossa do ser humano é buscar muito por fatos conhecidos. Às vezes a gente faz isso muito olhando o retrovisor, né? A gente tem um slide na Brasiliano de treinamento, apresentações. O Brasiliano, quem conhece e assiste os webinars, já viu com certeza um slide que mostra um retrovisor que, né, se a gente ficar só olhando pelo retrovisor, a gente está olhando o passado. Então é mais fácil de levantar os problemas, né? Porque já aconteceu. Mas a gente já falou que o gerenciamento de risco é a antecipação. Então a gente precisa identificar aí vulnerabilidades que às vezes nunca se manifestaram, mas ela pode ser execuível por causa da maneira que aquele processo ocorre. E aí vocês vão conseguir hoje, a gente tem uma ferramenta de BPMN aqui dentro do software que te permite fazer esse desenho. Dá também, poxa, Bruno, a gente já tem aqui 20 processos com fluxo desenhado em Visage, dá para importar? Dá para fazer a importação para cá. Poxa, a gente não quer desenhar no sistema, a gente quer continuar desenhando numa plataforma e só anexar como imagem no sistema? Dá também, tá, gente? O diferencial de desenhar aqui no Interrisk hoje um fluxograma é que além de você ter a visão do processo seguindo o BPMN, você consegue amarrar no fluxograma, né, em quais das tuas atividades o fator de risco pode se materializar, se manifestar. Então, eu tenho aqui uma atividade que é realizar o lançamento das notas fiscais. Poxa, então eu já elenquei aqui que eu posso ter uma nota fiscal que não ser lançada no prazo, eu posso ter o esquecimento da área demandante de lançar a nota fiscal no SAP, colocar na gaveta e esquecer de lançar. Então, tem várias condições, dependendo da maneira que o processo é operacionalizado, que vai levantando vulnerabilidades para mim. Lembrando, isso aqui não é o risco, isso aqui é o fator, é a fonte, é a causa. Tem vários nomes que a gente dá aí para o fator, mas a ISO fala muito em fonte de risco, tá? Então, eu vou poder elencar eles aqui. E também os controles, em quais atividades que os meus controles são operacionalizados, e ele amarra com a codificação e com o cadastro que eu tenho no sistema. Então, se eu passo o mousezinho aqui, eu já consigo saber qual é. E essas informações que estão ali já colocadas no fluxo são exatamente essa listagem que está aqui na tela, com todos os meus fatores de riscos e os controles que eu tenho. Dá para colocar dono de controle aqui também. Hoje dá para fazer TOD e TOI, teste de desenho, teste de efetividade no sistema. Dá para o sistema cobrar
o dono do controle aqui, que ele tem que anexar uma evidência aqui, uma vez a cada mês, uma vez por semestre. Aí o sistema avisa um time de controle interno, que eu defino quem é, pode ser uma pessoa ou mais de uma, para que essa pessoa avalie se o controle, a evidência do controle que foi colocada é suficiente ou não. Isso é um pouquinho mais à frente. Fiz a análise situacional, eu vou listar daí de fato quais são os riscos que eu tenho no processo de contas a pagar. E aí a gente segue um padrão de colocar sempre o risco, uma definição, criar uma categoria, subcategoria. Posso falar quem é o dono do risco aqui também. Categoria e subcategoria é parametrizável. Tem empresa que às vezes cria 5, 2, 3 subcategorias para uma categoria. Tudo isso é parametrizável no software. E aí depois eu preciso conectar, né, o risco com o fator de risco. Quando a gente faz isso numa planilha, a gente às vezes tem que mesclar lá algumas células do lado do risco para colocar. Quando a gente faz em planilha, a gente tem um problema sério que acontece, que às vezes você vai lá, se você for olhar, às vezes, né, o sistema aqui ele te ajuda quando você vai cadastrar um fator de risco, porque se você vem aqui, por exemplo, e escreve acesso, por exemplo, ele busca, né, tudo que contém a palavra acesso, de um dicionário para eu vincular. Então, fica mais fácil. Numa planilha fica difícil, né, você conseguir buscar isso. E geralmente na planilha, o que vai acontecer? Às vezes você tem 4, 5 fatores de risco, que quer dizer a mesma coisa, só que está escrito um pouquinho diferente. E às vezes um está vinculado num processo, outro em outro. E quando você gera uma consolidação, às vezes parece que tu tem 2.000 fatores de risco. Mas às vezes tem muita coisa que quer dizer a mesma coisa. O sistema vai te ajudar a ter uma gestão melhor nesse dicionário, né, de informações. E aqui a gente usa para fazer essa conexão do risco com o fator uma ferramenta conhecida no mercado, que é o Ishikawa, espinha de peixe, diagrama de causa e efeito. Então, cada risco desse vai ter a relação com os fatores, né? Poxa, quais são os fatores de riscos que podem me levar ao risco lá de pagamento a maior? Né? O texto, né, o título da espinha de peixe aqui, ela é parametrizável. Se o cliente quiser chamar com outro nome, ele pode. Eu posso ter uma espinha de peixe com um título da espinha em processo assim, e numa outra disciplina de risco cibernético, de risco estratégico, eu posso trabalhar com outras caixinhas. Então, tudo isso é parametrizável no software, tá? E o meu objetivo aqui é justamente fazer essa relação e saber, né, o que compõe aquele risco. No software também, a gente, né, tem empresas, dependendo da maturidade da empresa, tem empresa que além de mapear a causa, ela mapeia também a consequência, né? Que é, poxa, se o risco se materializar, qual é a consequência que ele pode estar gerando? O sistema também é possível fazer esse tipo de análise via Ishikawa. Então, eu vou ter um diagrama de causa e um diagrama de consequência. E lá na frente, eu vou poder conectar controle preventivo nas causas, controle mitigatório nas consequências. Tudo isso você vai conseguir fazê-lo, tá? Fiz essa análise, entendi o que compõe os meus riscos. A gente tem uma outra ferramenta que é possível usar no software, que é a análise SWOT, né? A análise SWOT é uma ferramenta que ela vai auxiliar vocês a entender no processo. Poxa, às vezes você pega um processo aí que pode ter 20, 30 fatores de risco. E você precisa saber o que é mais crítico, né? Porque senão, se você for sair colocando controle em tudo, às vezes não dá conta, né? O investimento pode ser pesado, às vezes você pode também engessar demais a operação, né? Então é importante, às vezes, a gente saber o que é mais crítico. E eu atacar com controle, se eu não tiver controle para aquelas causas, realmente as causas críticas. A ideia da SWOT é mostrar isso. Poxa, desses 20 fatores, pode ser que sejam 5 que sejam os mais relevantes. Então eu sei que eu tenho que ter controle, principalmente que bloqueie essa causa que é a mais crítica que eu tenho no processo. E aí, SWOT é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Aqui a gente não listou o lado positivo, o sistema já lista os fatores. Eu vou ponderar uma nota de percepção minha aqui de importância, de magnitude e importância, né, para eu saber, né, ter um ranqueamento e saber quais desses fatores de risco são mais críticos. E aí o software gera aqui uma matrizinha SWOT, que não é a matriz de risco ainda, é uma matriz do fator, para eu saber. Poxa, eu tenho, como eu dei o exemplo anterior, de 15 fatores de riscos que eu tenho aqui no meu contas a pagar, eu sei que esses 9 aqui, ó, são os mais relevantes, porque eles potencializam mais de um risco, provavelmente, na operação. Então, ele tem uma motricidade aqui de poder materializar mais de um risco, e na nossa percepção, ele é uma causa relevante. Então, o meu ambiente de controle tem que estar atuando para inibir
principalmente, né, essas causas aqui. Poxa, Bruno, eu posso fazer análise de risco aqui, fazer o Ishikawa e já ir para avaliação do risco e não fazer SWOT? Pode, não é uma obrigatoriedade. A gente sempre coloca, às vezes quando eu vou muito por percepção e colocar controle, às vezes eu posso achar que o que está aqui é crítico e não medir esforços para implementar controle para isso. E às vezes tu pode estar deixando passar descoberto causas mais relevantes. A SWOT busca te demonstrar isso por meio de uma análise para sair um pouco do porque eu acho que aquilo ou isso é mais crítico. Sempre embaixo das matrizes, né? Você consegue filtrar facilmente e tudo mais as informações. Identifiquei, conheço muito bem o risco, eu vou avaliar. E aí é o inerente, o residual, né? A gente sabe, né, que trabalha com risco, sabe que o risco inerente é o risco inerente à operação, mas eu tenho que quantificar ele. E o objetivo é avaliar o risco sem levar em consideração o ambiente de controle que eu tenho. Eu tenho que pensar no risco puro. Poxa, qual é a maior exposição que eu tenho para esses riscos? Os critérios aqui, pessoal, são parametrizáveis. Se o cliente quiser colocar uma régua de probabilidade, ele coloca. Se ele quiser colocar 4, 5, ele vai colocar. Vai dar as notas, o sistema vai calcular automaticamente aqui por meio de uma média. Quando eu trabalho com mais de um critério, ele vai fazer uma média, né, para definir, né, o grau de probabilidade aí de chance do risco acontecer. E eu vou cruzar isso com o impacto. Poxa, se esse risco se materializar, qual que é o impacto? Também, todas as réguas aqui, pode ser um critério, tem cliente que tem 8 critérios, às vezes, para avaliar. Nesse case aqui não tem um zero, mas tem a opção de colocar um zero. Às vezes, quando você trabalha com muito critério, às vezes você tem um critério aqui de meio ambiente, por exemplo. Poxa, meio ambiente não tem nada a ver com pagamento a maior. Então, naquele critério eu posso colocar um zero e ele tira aquele critério do cálculo e vai usar somente os outros. Então, tudo isso é parametrizável. Tem empresas que trabalham também por maior nota, às vezes você coloca tudo um, e um deles eu coloco 5, eu quero que ele assuma já o catastrófico, lá, o impacto massivo, tudo isso é parametrizável na ferramenta. O sistema vai calcular isso e ele vai gerar lá para mim a matriz de risco inerente. Então, a matriz também pode ser 4x4, 3x3, 6x8, pode ser a maneira que o cliente quiser, as cores também, né? Poxa, Bruno, aqui para nós é preto, não é vermelho, para nós tem um azul aqui no meio. Tudo isso é adaptável na ferramenta. O que mais se usa é essa visão de semáforo, né? O vermelho, o laranja, amarelo, o verde, tá? Mas tudo é adaptável aqui na ferramenta. Fiz o inerente, conceitualmente eu tenho que agora fazer um residual, né, na ferramenta, e aí, como a gente falou, antes de gerar o residual, eu posso fazer uma avaliação do meu ambiente de controle, que, né, geralmente é o que a gente chama de walkthrough no mercado, mas dependendo do nível de maturidade da empresa, se tem time de controle interno e tudo mais, tem empresa que também faz, além do walkthrough, que é o TOD, o teste de desenho, eu também posso fazer o teste de efetividade, que aí é um teste mais profundo, com base amostral, quase um teste de auditoria, mas ainda não é o teste de auditoria, para avaliar o ambiente. Tudo isso o sistema comporta, tá? E aí, basicamente, né, aqui eu posso anexar evidências lá que comprovam, né, o controle. Eu posso também, para cada controle, eu vou testar esse controle, então eu vou ter locais aqui no software para eu falar se o controle é eficaz ou ineficaz. Ah, Bruno, eu não quero chamar de eficaz ou ineficaz, eu quero chamar de conforme ou não conforme. Todos esses textos aqui são parametrizáveis. Eu vou ter um campo para escrever o resultado da minha avaliação. Se eu quiser colocar alguma recomendação para isso já aparecer lá na hora de montar um plano de ação, tudo isso vocês conseguem fazer. E testei aí todos os meus controles, já sei, né, o que é eficaz, o que é ineficaz. Eu agora tenho que gerar a fotografia residual, o que sobra aí de exposição ao risco depois do meu ambiente de controle avaliado. E aí aqui, quando eu clico no risco, eu consigo perceber aqui, né, nessa visão embaixo, por exemplo, né, é realmente, né, a visão dos meus fatores de riscos e como que está a cobertura de controle. Poxa, será que eu tenho controle eficaz cobrindo todas as causas críticas desse risco aqui de pagamento a maior? Aqui a gente está vendo que não. Tem muita causa aqui crítica sem controle ou com controle ineficaz. Então, é essa fotografia que vai balizar a minha percepção de ambiente de controle. É a mesma coisa, eu posso fazer por percepção, Bruno, sem avaliar o controle e lá falar qual é? Se o cliente quiser fazer, ele pode. Mas é o que eu sempre falo, por percepção, a tendência nossa, difícil. Algumas pessoas não, mas a maioria das pessoas tendem a achar que está de médio para cima. Mas será que está mesmo, né? Quando você faz essa amarração na avaliação do controle cruzando com o fator, você consegue ter uma percepção melhor aqui, tá? E aí, com base nessa fotografia, eu vou balizar. Hoje, o balizamento aqui da nota de controle no software pode ser manual, tem uma visão automática aqui também dele fazer automaticamente esse cálculo, mas aí tem que seguir algumas regras
metodológicas aqui, principalmente em relação a fator de risco, controle e tudo mais. Fiz essa avaliação, vou ter a matriz de risco aqui, que pode, né, num risco operacional, geralmente é uma matriz final, onde eu vou ter a fotografia final e estou lá com o risco no vermelho, e talvez a minha empresa não aceite conviver com risco no vermelho ou no laranja, vai depender do apetite. O sistema também hoje, né, é possível trabalhar com apetite a risco aqui, eu posso parametrizar um apetite mais qualitativo, com base na matriz de risco ali, definir níveis de aceitação por cor, mas não necessariamente por cor, pode ser por quadrante, e pode ser risco a risco também. Eu posso trabalhar, às vezes, tem empresa que trabalha o apetite por categoria de risco, né? Então você consegue configurar isso também. Às vezes eu posso definir que o nível de aceitação meu aqui é o amarelo. Então todo o risco que tiver no amarelo está numa posição alinhada, está dentro do apetite. E o que tiver para cima vai estar como está aqui, extrapolado, e aí talvez eu tenha que prevenir e mitigar com urgência. Mas eu posso trabalhar isso aqui também risco a risco. Mesmo eu trabalhando em faixa, eu posso ter um risco aqui. Vou dar um exemplo, tipo, por exemplo, hoje risco de assédio sexual. Poxa, nenhuma empresa tolera esse tipo de risco. Então, eu não posso, às vezes, falar que o risco de assédio sexual poderia estar lá no laranja ou no amarelo, dependendo né, se a empresa tiver um apetite maior para algumas questões. Esse risco tinha que estar no verde. Então, eu posso ir naquele risco e falar que aquele risco tem que estar no verde para mim, e aí ele vai trabalhar. Aquele risco só vai estar em posição alinhada quando ele estiver no verde, mas o restante pode ser que eu vou aceitar que ele esteja lá no amarelo. Então, tudo isso você consegue parametrizar na plataforma. Depois disso é a resposta ao risco, gente, a parte de plano de ação, mas antes do plano de ação, teoricamente, eu posso também estabelecer qual é o tipo de resposta que eu vou dar para o risco. E hoje aqui no software é possível também. Então, antes de ir para plano de ação, o sistema me mostra aqui os riscos e para cada risco eu vou definir a estratégia de resposta. Né? Poxa, tem um risco aqui que a alta gestão decidiu que vai assumir o risco. Então, eu posso vir aqui nesse aqui, por exemplo, está escrito aqui que o risco 39, a alta gestão resolveu assumi-lo. Então, eu posso ir lá escrever uma justificativa do porquê disso e eu consigo anexar. Geralmente, um risco que é assumido não é de boca. Isso tem que passar por um comitê, por uma ata da alta administração ou um formulário de assunção ao risco assinado, documentado. Tudo isso você consegue anexar aqui. Teoricamente, eu não vou montar plano de ação para isso. Eu vou montar para aqueles que a resposta foi estabelecida como o plano. E aí eu vou ter a fase aqui de plano de ação, de resposta ao risco que eu vou dar. Então, eu tenho um painel aqui, onde eu consigo visualizar todos os planos de ações que eu tenho concluído em algum momento. Hoje aqui a gente segue padrão 5W2H ali para você preencher um formuláriozinho de plano e você consegue criar regra aqui para o sistema cobrar para vocês o plano de ação e não precisar vocês ficarem olhando aqui, vendo que está atrasado e mandar e-mail. Então eu consigo criar uma regra, por exemplo, de pré-vencimento que a gente chama, já para ele alertar. Então eu quero que 10 dias antes do plano de ação vencer, que o sistema já comece a comunicar às pessoas. Ele vai olhar aqui e vai lá, ó, fulano, teu plano de ação tá faltando 10 dias. Aí você define, se você quiser que ele cobre todo dia, do 10º dia até o dia do vencimento, ele vai cobrar, uma vez a cada 3 dias. No dia do vencimento, ele vai olhar, poxa, ainda não tá concluído, ele vai lá, ó, fulano, teu plano tá vencendo hoje. E quando ele ficar atrasado, você define uma regra, que se você quiser que ele cobre todo dia a partir do atraso, ou uma vez por semana, e ele fica comunicando às pessoas. Para montar plano de ação é fácil, né? Aqui é só onde eu vou linkar o plano. Se eu quero linkar o plano diretamente na causa, diretamente no risco ou no controle. E o que ele vai fazer, na verdade, vai trazer, se eu selecionar fator, obviamente que ele vai trazer as causas aqui para mim. Né? Eu vou agir na causa, mas eu quero agir na causa para o risco residual no vermelho lá que eu tenho. Então eu consigo fazer filtros, né? Coisa que no Excel fica mais difícil. Poxa, eu estou com 9 fatores de riscos vermelhos, mas algum desses aqui pode ter controle eficaz. Ó, eu não vou me preocupar com esses aqui. Né? Eu tenho que me preocupar com esses aqui que tem controle ineficaz, esses aqui que não tem controle. Se eu clicar no botãozinho de detalhe, eu sei que esta causa tá para o risco no vermelho lá, porque eu já fiz esse filtro, mas eu também estou vendo que ela é uma causa comum para outros riscos. Então, eu sei que se eu tratar isso aqui, além de atacar o risco vermelho, eu também vou estar atacando aqui os riscos no laranja e assim por diante. E aí eu marco ele aqui, né? E vou poder construir o meu plano de ação. O que mais eu queria mostrar rapidamente para vocês é que, poxa, trabalhar no sistema é fácil, por quê? Poxa, eu estou aqui numa visão do contas a pagar, mas eu quero ter uma visão da empresa toda,
eu coloco aqui o maior nível, ó, em menos de 1 segundo, eu saí dos 4 riscos do contas a pagar para 118 riscos operacionais que eu tenho mapeado aqui. Poxa, eu vou ter uma reunião com a diretoria administrativa, eu clico aqui, ó, em menos de 1 segundo ele já desceu para os 23. Então você consegue rapidamente, como eu falei, sair de uma visão analítica para uma visão consolidada. Poxa, eu quero ver só os vermelhos. Você clica lá, ele filtra. Se você passar o mouse, ele mostra qual é. Quando tem muito risco no quadrantezinho, se você clicar, ele mostra. Sempre aqui embaixo tem um painel com todas as informações. Você consegue fazer filtros nas colunas. Você consegue organizar as informações. Então, tem várias situações que vocês podem fazer. Qualquer local que tenha tabela no software, dá para exportar para o Excel, né? Temos aqui alguns indicadores que vocês podem estar trabalhando também, né? Hoje a gente tem a API aqui para Power BI. Às vezes o cliente não quer consumir os gráficos que existem no sistema, quer criar os gráficos dele, tudo isso é possível, né? Então, eu quero ver os processos críticos lá, o BIA consolidado, ele sempre vai mostrar os gráficos no que eu estou lá em cima, eu estou olhando a empresa toda, então ele vai mostrar aqui o gráfico do BIA, sempre com a legenda. Poxa, eu quero ver os riscos residuais no formato gráfico. Rapidamente eu consigo gerar um gráfico, sempre aqui embaixo tenho todos eles aqui para estar consultando. Quero olhar o plano de ação, né? É importante, né? Você tem que gerenciar os planos, então eu consigo vir aqui e olhar a empresa toda para saber o que está não iniciado, o que está concluído, o que está em andamento, das ações concluídas, o que foi concluído no prazo, o que foi concluído em atraso, ações que ainda nem sequer foram iniciadas, já consigo ver que tem muita coisa fora do prazo, e embaixo, sempre uma legenda aqui com todas as informações do que eu estou filtrando em cima para consultar, e também, né, quer jogar isso aqui para fora, você consegue facilmente ter várias formas de visualizar isso. Enoque, você quer complementar algo? Acho que para a gente dar uma visão aí do que é mapear risco aqui operacional, seria em linhas gerais isso, e aí se o Enoque quiser complementar algo aí também, fique à vontade, por favor. Perfeito, Bruno. Ficou excelente. E esse ponto que você comentou agora foi até uma boa pergunta que a Priscila fez aqui no chat. Eu já tinha respondido em relação a essas APIs, que é possível também exportar os dados, gerenciar. E, de maneira geral, nós cumprimos o objetivo e mostramos para o pessoal a visão geral também de todo o processo. Tem mais ferramentas, o tempo é curto para mostrar todas as Sim. ferramentas que o sistema tem. Então, é uma degustação rápida para vocês entenderem e com certeza estamos à disposição aí para mostrar mais detalhes, para se surgir dúvidas aí em relação a como navegar, como implementar isso, como colocar as informações. Aciona a gente deixou os contatos, acho que até vale colocar de novo, tá na gravação também, né? A gente vai compartilhar isso para vocês, mas fiquem E se não sei se tiver vocês mais têm alguma pergunta, perguntas né? também, né, se quiserem Isso, colocar, fiquem à perfeito. vontade. Não sei se alguém quer fazer até comentar aqui algum ponto. Eu estava acompanhando o chat, só teve mais uma, teve uma pergunta só. Não sei se tem mais alguém que quer comentar. Tranquilo? No chat tudo ok? Vou até pôr mais só projetar aqui de novo os contatos para registrar aqui. Sim. Estamos à disposição. Esse é o primeiro de outros que virão aí. A gente conta com a participação de vocês, compartilharem também com outras pessoas, até para a gente seguir aí com questão do horário e programação, né? Sabemos que a agenda do dia a dia de gestores de riscos é desafiadora, por isso a ferramenta vai contribuir para vocês nessa visão. Contamos aí com o apoio de vocês, outras visões que vocês queiram trazer, novos detalhamentos, estamos aqui à disposição, tá? Não só nós, aqui e o Bruno e a equipe de comunicação, mas também toda a equipe da Interisc com vocês, tudo bem? Pessoal, obrigado. Vamos nos falando então. Obrigado, Valeu, gente. Um Bruno. abraço para Até vocês. mais. Até Tchau, a tchau. próxima.